Olá, meu nome é Juliana Maria e eu vim apresentar para vocês a pesquisa que resultou no artigo Luzia Pinta, Resistências Afrodiaspóricas à Inquisição no Brasil Colonial Setecentista. Esse artigo ele foi escrito com orientação e coprodução de Adson Rodrigo Silva Pinheiro e ele faz parte do trabalho de conclusão de curso para aprovação na especialização em Áfricas e suas diásporas da UAB Unifesp. Este artigo ele é protagonizado por Luzia Pinta, que é uma mulher preta que foi escravizada, compra sua própria alforria e foi muito conhecida pela prática dos calundus, pelos rituais de cura e adivinhações que ela praticava na região das Minas, especificamente Sabará. Ela também sofre um processo inquisitorial de 1739 a 1744, que é a fonte primária dessa pesquisa, onde nós encontramos a sua voz, o seu discurso sobre si. E a escolha por esse tema, por esse viés, se dá pela encruzilhada que existe entre a minha vida pessoal e a relevância acadêmica que eu acredito que esse tema ele tenha. De uma perspectiva pessoal, falar de Luzia Pinta é, ao mesmo tempo, falar da minha vida, que enquanto uma mulher negra que busca o seu lugar de fala, essa identificação ela é automática. E, academicamente falando, trazer uma pesquisa que é protagonizada por uma mulher negra e que, através de uma fonte primária, busca encontrar a sua voz, é olhar para a história de uma outra perspectiva, é olhar para a história tentando dar voz àqueles que a própria história tentou silenciar. Então, é de extrema importância a gente pautar na academia, na ciência, um espaço de uma construção tão eurocêntrica, outras narrativas. Sendo assim, são objetivos dessa pesquisa analisar a trajetória pessoal e o processo inquisitorial da Luzia Pinta, interpretar essas estratégias de resistências discursivas que ela utiliza durante seu processo inquisitorial e contribuir para leituras que sejam afrodiaspóricas da história. O nosso referencial teórico, ele permite a aproximação de três grandes áreas de estudo da historiografia, que são a microhistória, através do Carlos Gisburg e do Levi, de onde a gente traz a ideia do pentear a história a contrapelo, ou seja, de olhar para a história para ao revés, de uma outra perspectiva, ou seja, olhar do micro para o macro, identificar em casos singulares o que a gente pode compreender dos contextos maiores. E um processo inquisitorial, como é o caso da Luzia Pinta, é uma grande oportunidade para isso. E se estamos falando de processo inquisitorial, não tem como a gente fugir da história da Inquisição no Brasil. Por isso, é construído todo um percurso historiográfico da história da Inquisição do Brasil, para nós chegarmos naqueles autores que eles vão trazer referências que permitem uma análise do caso da Luzia Pinta. São autores que tratam dessas estruturas administrativas, burocráticas e do caráter moralizante da Inquisição, da construção do que seria a prova e que também trazem outros casos de pessoas que também foram submetidas aos tribunais inquisitoriais, que eram pessoas negras ou pessoas que praticavam delitos, crimes contra a igreja que não eram de caráter puramente religiosos, mas que atendiam a esses critérios mais moralizantes. E dentro dos estudos da religiosidade afroatlântica, a gente vai olhar para pesquisas que olham para o Calundu, olham para a gênesis da religião afro-brasileira no Brasil, que alguns até já se encontram com Luzia Pinta e outras pessoas que fizeram parte dessa história, inclusive algumas que também sofreram processos inquisitoriais, como é o caso, por exemplo, da Rosa Egípcia, que tem uma vasta pesquisa registrada pelo Luiz Motti. Então, o nosso referencial teórico, ele busca essas aproximações que, ainda que pareçam ousadas, são necessárias para que a gente consiga situar e embasar a análise do processo da Luzia Pinta. Os nossos pressupostos metodológicos se baseiam inicialmente no próprio arquivo do processo inquisitorial da Luzia Pinta, que é o processo número 252 do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, está situado lá, também está disponível para consulta na internet e foi traduzido pelo Alexandre Marcuse na sua tese de doutorado, denominada Cativeiro e Cura. A partir da leitura desse processo, nós fizemos uma análise breve dos interrogatórios, tanto das testemunhas como, e principalmente, da própria Luzia, das denúncias que foram feitas contra elas e, dentro desses interrogatórios, das admoestações, dos avisos de que ela deveria confessar a sua culpa, o que ela não chegou a fazer.
Então é feita uma leitura crítica desses autos do processo, a partir da constatação da tentativa de uma construção da verdade inquisitorial, e aí se amparando naquelas fontes do nosso referencial teórico, onde essa verdade ela era construída por essas admoestações, pelo tormento, pela tortura, até que viesse a confissão, né, o que a Luzia de fato não fez. O crime pelo qual ela estava sendo julgada era de feitiçaria com um pacto demoníaco. Então ela confessa os rituais de cura, ela confessa as práticas de adivinhação, mas ela alega que tudo isso vem de uma intercessão e de uma permissão, de um dom do próprio Deus da Igreja Católica. Ainda que ela também pontue a sua ancestralidade e descreva com riqueza de detalhes esses rituais. Então a gente tem aí um embate entre a tentativa da construção dessa verdade inquisitorial e da culpabilização para chegar na confissão da Luzia, a própria narrativa que ela constrói. Então a gente vai fazendo esse cruzamento com essa bibliografia, com esses referenciais e olhando para aquilo que a Luzia vai dizendo ao longo do seu processo. É claro que a gente não pode deixar de pautar o contexto histórico em que o processo da Luzia Pinta se desenvolve. Então, nós estamos nas Minas Gerais setecentistas, ou seja, dentro do Brasil colonial, na economia mineradora, onde a mão de obra predominante é a mão de obra escravizada negra, a mobilidade social é extremamente restrita, a gente tem aquele sonho do Eldorado e dessa ascensão econômica por meio dessa economia. A gente também está falando dessa mão de obra escravizada para além do trabalho, mas também como sociedades, como povos que foram tirados das suas terras, sofreram uma diáspora e especificamente nessa região do Brasil, nesse momento, nós estamos falando de povos na maioria bantus. E esses povos bantus, eles vão aos poucos se amalgamando e moldando uma religiosidade que ela vem da África, mas também incorpora elementos brasileiros. Ou seja, a gente está diante do surgimento da religiosidade afro-brasileira. E dentro desse contexto, a gente tem a descrição de uma série de práticas de calundus. E aí, dentro do trabalho, nós utilizamos a expressão no plural devido mesmo à diversidade de práticas e de compreensões que a palavra ela vai ter, seja de dança ou seja mesmo de um ritual de cura, de adivinhação, da incorporação da conexão espiritual. Entre os autores que nós estudamos, existe uma semelhança dentro desse período e dentro desse local de associar os calundus a práticas que são realmente religiosas, onde existe a incorporação e rituais muito bem marcados como o uso de ervas, como processos de cura e adivinhação, que era o caso da Luzia Pinta. Ao mesmo tempo que isso começa a ganhar corpo, começa a ganhar visibilidade, existe uma repressão religiosa e cultural pelo Santo Ofício. Então, o Santo Ofício, identificando que isso estava rivalizando com a fé católica, ele se adentra num papel repressor e moralizante daquela sociedade. Esse contexto deu a Luzia Pinta um grande reconhecimento pelas suas práticas. E aí a grande questão é como ela sai de uma mulher negra, angolana, que foi escravizada, para uma pessoa que é livre e que inclusive comprou a sua alforria e de mais outras 3 pessoas negras para auxiliarem nesse culto, nessas práticas de calundus. E como que essa trajetória da Luzia Pinta ela se conecta. Então a gente vê que ela sai ali da região de Angola, ela é vendida muito jovem. De acordo com a sua carta de alforria, a gente consegue estipular que com aproximadamente 12 anos de idade, ela chega no território da Bahia, onde fica por um certo período escravizada, e aí, pouquíssimo tempo depois, já é transportada para Sabará, também na condição de escravizada. Cruzando os dados cronológicos, a gente consegue entender que ela vive essa condição de escravização por cerca de 6 anos e que depois ela já compra sua alforria. O seu processo inquisitorial, ele vem depois de praticamente 3 décadas de atuação. E aí, durante todos esses anos, durante praticamente 30 anos, Luzia Pinta é uma mulher negra, livre e com prestígio social, onde a sua casa era procurada por pessoas de todas as classes sociais para buscar cura, para buscar as adivinhações, até que ela é denunciada e então, dentro do processo inquisitorial, é levada para Lisboa e, já dando um spoiler aqui, ela tem como pena a abjuração e o degredo e é degredada para Castro Marim, onde depois a sua trajetória
se encerra nas páginas do livro de história. Não podemos afirmar que realmente se encerra, porque na verdade nós não temos mais registro sobre ela depois do degredo. E depois da gente reconstruir esse contexto e olhar para essa trajetória, nós vamos, de fato, para a análise dos autos, desse processo inquisitorial. E nós fazemos algumas perguntas para esse processo. As primeiras perguntas são: quem eram esses denunciantes? Quem foram as testemunhas contra Luzia? E é claro que, obedecendo a essa lógica moralizante e toda a estrutura burocrática do Tribunal do Santo Ofício e da própria Igreja enquanto essa instituição de regra social, eram homens brancos com poder aquisitivo, com prestígio social. Outras perguntas que nós fazemos na leitura deste processo era quais foram as motivações das denúncias que Luzia acabou sendo denunciada. Por que isso ocorre depois de tanto tempo? De praticamente 3 décadas já de atuação naquela região. E a pergunta que considero uma das mais importantes: como ela se posiciona diante desses interrogatórios, das admoestações dos seus inquisitores? Pensando nela e na igreja, nesse tribunal, como a Luzia se coloca? E aí é muito importante a gente entender que fica claro nos autos que, primeiro, ela não se cala. Ela faz questão de contar a sua história da maneira como, de fato, ela aconteceu. E ela acreditava que tinha acontecido. Então, ela não esconde os seus rituais de calundus. Muito pelo contrário, ela dá detalhes, ela descreve com riqueza essas práticas de cura e adivinhação. Por outro lado, ela nega a todo momento a associação demoníaca, o pacto com o diabo, que era a denúncia a qual ela estava submetida. E durante um ano, quase que mensalmente, ela passa por interrogatório, por admoestação, até chegar num dos últimos recursos antes da condenação, que era o tormento, que era a tortura. Quando novamente ela reafirma a sua história, a sua trajetória, ao mesmo tempo em que ela nega a associação demoníaca. E muito pelo contrário, inclusive no momento da tortura, ela pede a Santo Antônio, ela pede a São Gonçalo a intercessão diante do que estava acontecendo. Então, diante de tudo isso, os inquisidores eles não a condenam pela prática demoníaca, mas a condenam por desvio da fé católica. Portanto, ela é condenada à abjuração e ao degredo. É uma abjuração leve, ou seja, ela deveria reafirmar sua fé católica em praça pública, que é o que ela faz, e posteriormente ela é degredada, ela é enviada para um outro local, no caso, para Castro Marim. Nesse momento do trabalho, é muito importante que a gente entenda que os autos do processo, eles são uma construção de disputa de narrativa, onde a gente tem a tentativa de construção da verdade pela igreja, na figura dos inquisidores, e a gente tem a construção da verdade da Luzia pela própria voz, ainda que registrado nas letras do próprio Tribunal do Santo Ofício. Ou seja, a Luzia, ela age como uma narradora de si. Portanto, a gente pode dizer com propriedade que ela apresenta uma resistência afrodiaspórica. Ela não abaixa a cabeça, ela preserva e ela persevera. Então, mesmo que diante de uma adaptação cultural, existe a preservação de tecnologias ancestrais africanas, e aí a gente pode até entender que o próprio recurso da oralidade dentro dos povos bantus, o do poder falar e contar a sua própria história, é uma dessas tecnologias. Então, a Luzia, claro que inconscientemente, ela também estava contribuindo para contar a história desse povo, quando ela retoma as suas origens, para contar a sua própria história para outras mulheres negras futuramente. Ou seja, esse artigo, ele apresenta o desafio da gente reinterpretar fontes que são escritas pelos poderes coloniais, como um processo inquisitorial, fazer uma leitura que ela seja afrodiaspórica, que seja capaz de ampliar a historiografia, de olhar para o que já foi escrito sobre esse momento da história, sobre pessoas como Luzia, de uma outra maneira. A partir disso, a gente pode recuperar vozes que muitas vezes foram silenciadas ou que tentaram ser apagadas por um epistemicídio histórico e que ressurgem agora através de pesquisas como essas, que têm um viés afrodiaspórico de resistência, que, no caso de Luzia, é colocada através dela mesma como protagonista da sua história e como resistência a uma tentativa de construção de uma verdade com a qual ela não concordava.
Aqui são algumas das nossas principais referências utilizadas para a construção dessa apresentação e, consequentemente, também para o artigo, e os nossos sinceros agradecimentos. Agradeço à Unifesp, à UAB pela oferta do curso, a toda a coordenação do curso, à reitoria da Unifesp, aos professores que foram tutores e ao nosso professor orientador. Muito obrigada pela atenção de todos.